mais uma noite para louvor e glória do Senhor Jesus, onde a palavra de Deus vai ser ministrada. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos se encontra em Jonas. Jonas 1. Aleluia. Jonas 1. Esse louvor é muito bonito, né? Que o Carlinhos falou, é o louvor que eu sempre lembro da minha mãe. Ela que sempre fala, olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas para vergonha dele, olha eu aqui. Louvado seja Deus. O chamado e a fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçou arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame a seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu entre nós. Lançaram-se sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que podemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Amém? Só até aí, os irmãos podem se assentar. Aleluia, louvado seja Deus. Esse é um capítulo da Bíblia muito conhecido de um profeta chamado Jonas. Ele já fala a sua identidade, conforme a gente leu aqui, que ele era um homem hebreu e adorador do Senhor, que fez os céus e a terra. Então Jonas, ele era um homem hebreu, era um profeta que foi escolhido por Deus para pregar contra uma cidade. O Senhor Deus disse para ele ir depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade daquele povo subiu até a sua presença.
E muitos conhecem que Jonas, ele fugiu, ele foi para outra cidade e teve um problema ali, que o vento começou a se levantar e pegaram Jonas, jogaram Jonas num barco e um grande peixe veio, engoliu ele ficou dentro do peixe. Todos nós conhecem essa história, amém? Quem conhece essa história? Amém. É muito mais fácil quando vocês já conhecem uma história. Por que é muito mais fácil? Porque você consegue se identificar com a história. Aqui, o profeta, ele estava se escondendo do seu Deus, do Deus que ele falou que fez os céus e que fez a terra. O profeta, ele estava se escondendo de um Deus altíssimo, de um Deus que chamou ele para pregar contra quem? Quem que era aquele povo de Nínive? Aquela cidade era uma cidade que era contra os israelitas, o povo eleito e escolhido de Deus. Jonas, por sua vez, ele sabia que Deus era um Deus amável, ele sabia que Deus era um Deus perdoador, era um Deus misericordioso. E ele pega, aleluia, e vai para outro lugar. Ele desceu para a cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava aquele porto. Irmãos, quando a gente não está com vontade de fazer aquilo que Deus quer para as nossas vidas, a gente encontra um barquinho na direção que nós estamos seguindo. A gente encontra um versículo na direção que aquilo que a gente quer falar para o nosso irmão. A gente encontra um motivo, uma razão, uma circunstância, aleluia, que vai contra o nosso querer e contra a nossa vontade, mesmo às vezes sabendo que é contra a vontade de Deus. Mas muitas vezes nós estamos como Jonas, aleluia, pagando a passagem, embarcando para Tarsis para fugir da presença do Senhor. E hoje Deus está chamando a mim e a você. Volte para a presença. Volte e para Nínive e pregue o que o Senhor Jesus mandou falar. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento. Quem soprou o vento, irmãos? O Senhor. O Senhor fez soprar o forte vento sobre o mar. O Senhor fez cair uma tempestade tão violenta. Às vezes, tem situações que você vê a tempestade levantando, o mar se agitando, as coisas acontecendo, parece que vai se arrebentar. Vai se arrebentar. E onde Jonas estava nessa situação? Dormindo. Onde Jonas estava nessa situação? No porão daquele navio. E eles precisaram jogar as cargas dentro do mar. Eles precisaram jogar os seus bens dentro do mar. Está na hora de a gente começar a olhar onde Jonas está instalado. Seja na nossa casa, seja no nosso emprego, seja na nossa vida, seja na nossa saúde. Aonde Jonas está dormindo, aonde Jonas se infiltrou. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque aqui eles começaram a perder coisas que eram importantes. Que eram importantes para eles. Perderam seus bens, perderam as suas cargas, perderam algo valioso, enquanto Jonas estava dormindo. Só que tem algo tão maravilhoso nessa história, que acontece o quê? E o capitão do barco, o capitão, ele foi até lá e disse para ele: como você pode estar dormindo? É a pergunta que eu faço para você hoje. Como nós podemos estar dormindo e não reparar as situações que estão ao nosso derredor? Não reparar o vento forte que o Senhor está soprando sobre essa nação brasileira? Como nós podemos ainda estar dormindo depois de uma quarentena de mais de 7 meses e não fazer alguma coisa ainda?
Como nós podemos estar dormindo, aleluia, e não indo para Nínive, pregar um arrependimento, e nós mesmos nos arrependermos? Como podemos estar dormindo? Deus está chamando para homens e mulheres se levantar e falar: eu sou responsável por essa situação. Eu sou responsável, assim como Jonas fez. Eles perguntaram para ele, olha as perguntas que ele fala: quem é o responsável por essa calamidade? Versículo 8, Jonas 1, versículo 8. Quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Eles queriam um relatório para saber de quem que era que estava acontecendo. Eles queriam um relatório de Jonas. Eles queriam saber por que Jonas causou tudo isso. E Jonas responde: eu sou hebreu, adorador do Senhor, Deus dos céus que fez o céu, a terra e o mar. Então aqueles homens ficaram apavorados. Aqueles homens ficaram apavorados porque eles tinham um certo conhecimento de quem Deus era, de quem Jonas estava falando, de quem Jonas servia. E por que Jonas estava nessa situação? Aleluia. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Deus está perguntando para você: o que posso fazer para que esse mar se acalme? Deus está querendo ouvir dos teus filhos: Fábio, o que precisa fazer para que o mar da tua vida se acalme? Para que essa tempestade da sua vida se acalme? Para que você não lance as suas cargas no mar? Para que você não lance os seus bens para o mar? Para que a sua vida não seja arrebentada? Porque em meio à situação, em meio ao caso, em meio à calamidade, a gente vê tudo à nossa volta tomando proporções gigantes. E nós precisamos clamar ao Deus que pode fazer tudo, ao Deus que pode resolver todas as situações, ao Deus que move os céus, a terra e o mar. Aleluia. Versículo 12, respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Eu sei que é minha responsabilidade que essa calamidade caiu sobre vocês. Eu sei que é sobre a minha responsabilidade que essa calamidade caiu sobre o meu lar, sobre a minha casa, sobre a igreja, sobre o Brasil, sobre a minha saúde. Porque Deus nos escolheu para ser templos do Espírito Santo dele. E o que você está fazendo com esse templo do Espírito Santo dele? Você está guardando a sua mente, o seu coração? Você está cuidando da sua saúde? Você está amando a sua esposa como a igreja? Você está honrando o seu marido? Você está cuidando das suas finanças? Aleluia. Pagando os seus dízimos, pagando o seu imposto, pagando talvez a quem você pediu emprestado e falou que ia devolver e não devolveu. Você está pagando as suas contas necessárias? Irmãos, talvez a calamidade acontece por nossa culpa mesmo, de não saber administrar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, de não saber administrar aquilo que Deus mandou a gente fazer. Talvez a calamidade esteja na nossa vida, nas nossas situações, porque nós não assumimos a responsabilidade de falar: eu sou responsável por isso, me jogue no mar. Para que talvez, aleluia, e Deus sabe, porque Jonas, ele foi tão estratégico nisso, aleluia, porque ele sabia o Deus que ele servia. Se jogue no mar, irmãos. Você sabe o Deus que você serve.
Você sabe o Deus para quem você tem crido. Coloque os teus planos, os teus sonhos nas mãos do Senhor. Não coloque em mãos humanas. Não coloque em mãos de pessoas. Se lance completamente, porque quando a gente se lança no mar, a gente perde os nossos sentidos, a gente perde o nosso fôlego, a gente dá abraçada, dá abraçada, dá abraçada. Alguém já viu alguém se afogando aqui? Dá abraçada, dá abraçada, dá abraçada e pede ajuda. E vai se afogando, por quê? Porque não sabe nadar. E Deus está falando, eu não quero que vocês saibam nadar. Eu não quero que você saiba nadar. Eu quero que você seja dependente de mim. Eu quero que você creia de uma tal forma, aleluia, que eu sou suficiente para você. Mas para isso, você precisa receber essa responsabilidade que as coisas estão entrando em situações por nossa causa. Por nossa causa. Hebreus, adoradores de Deus, povo escolhido por Deus. Deus criou o homem para ser a sua imagem e a sua semelhança. Não adianta a gente falar dos políticos, sendo que às vezes dentro da igreja existe mentira. Não adianta a gente falar do político, sendo que dentro da igreja existe às vezes corrupção. Não adianta a gente falar de muitas coisas que estão ao derredor, ao mundo afora, sendo que dentro da igreja, o povo eleito, o povo escolhido, o povo chamado por Deus, esquece o Deus que estão servindo. Se Deus nos escolheu a ser sua imagem e semelhança, o quão parecido com Jesus nós estamos? O quão parecido com Jesus nós estamos? E aqui é engraçado essa passagem, porque é muito bem parecida com uma outra cidade, que Deus também mandou profetizar sobre aquela cidade. Só que naquela outra cidade, que é Sodoma e Gomorra, Deus desceu enxofre e matou aquelas pessoas. Só que Jonas, aqui ele pregou arrependimento sobre aquela cidade de Nínive. E o que aconteceu com aquele povo que ouviu aquela palavra? Eles se arrependeram. Hoje é dia de arrependimentos, irmãos. Hoje eu não vim aqui falar que você vai receber bênçãos, que você vai receber porções dobradas de Deus, que você vai receber carro, casa, porque isso, vocês são filhos, vocês já têm, vocês já são abençoados por Deus. Vocês já são abençoados, vocês já são eleitos por Deus. Hoje eu estou aqui para pregar o arrependimento, para você sair daqui, aleluia, falando assim, Senhor Jesus, o que eu posso me responsabilizar? Eu estou chamando a igreja do Senhor para um arrependimento, aleluia, como a igreja de Nínive. O rei de Nínive, ele se vestiu de panos de saco. Eles colocaram em jejum a todo o povo, desde o maior até o menor. Eles acreditaram na palavra de Deus, eles acreditaram no profeta de Deus, eles acreditaram que o Senhor é bondoso e misericordioso, que eles não poderiam levar a vida que eles estavam vivendo. Não dá mais para a gente andar nas mesmas medidas que era 1 ano atrás, que era 2 anos atrás, que era 3 anos atrás. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser pessoas diferenciadas. E isso vai acontecer da noite para o dia? Não. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer por processos. Pode acontecer se você baixar um pouquinho a crista, se você baixar um orgulho, se você baixar um pouquinho, aleluia, o seu eu, as suas vontades, e chegar e pedir perdão a Deus. Chegar em arrependimento a Deus. Olha o salmista Davi, assim como foi anunciado hoje. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando o profeta chegou lá perto de Davi, confrontando ele, o profeta estava confrontando, falando que
ele poderia ter quantas mulheres ele queria. Ele poderia pedir o que ele quisesse para Deus. Mas ele foi se deitar com uma mulher de um outro homem, com Batseba. E Davi, homem segundo o coração de Deus, ele faz o salmo, que é um dos salmos para mim incríveis, que é o Salmo 51. O que ele fala no Salmo 51? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não retires de mim a tua presença, e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Nós precisamos, aleluia, ter um coração tão genuíno como o rei Davi. Irmãos, não importa se a gente perca algumas coisas, não importa. O que a gente não pode perder é a presença do Espírito Santo de Deus. Não importa. Nós precisamos ter um coração genuíno, um coração disposto a cuidar das coisas que Deus nos colocou em nossas mãos. Porque lá no Éden, Adão e Eva, eles tiveram essa oportunidade também. Só que Eva falava que a culpa era de quem? Adão. E Adão, de Eva. Às vezes as coisas estão acontecendo na tua casa, não é por causa de A, de B, de C, de D. Talvez seja por nossa culpa mesmo. Talvez as coisas estejam acontecendo na tua saúde, não é por causa de A, de B ou de C. Talvez seja porque você não bebe água. Talvez as coisas mais simples é o que a gente não faz. E Deus está pedindo para a gente voltar para a simplicidade do Evangelho. E o que é a simplicidade do Evangelho? Preguei, volto para minha casa, pratico aquilo que eu prego. Preguei, volto para minha casa, pratico aquilo que eu ouvi. Estou sentada ouvindo o irmão ministrar um louvor sobre compromisso, um louvor sobre bênção. Pratico aquilo que eu ouvi. Simples assim. Tão complexo, mas tão simples. Tão difícil, mas tão simples. Não é verdade? Não é verdade? Jesus está nos chamando a ser simples. Simples como o homem de Nazaré. Simples como ele. Simples. Atos. Vamos lá para Atos. Atos 1:1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Começou a fazer, depois ele ensinava. Ele começou a fazer, ele ia pregando as boas novas do Evangelho. E depois ele começava a ensinar sobre aquilo. E por que aquela multidão não entendia? E por que aquela multidão só estava buscando algo dele? Por quê? Por que somente os 12 chegavam a ele e falavam assim: mestre, me explica isso. Porque muitas vezes, irmãos, multidão não quer compromisso. Multidão não quer compromisso. Não se preocupe com os que não querem compromisso com a palavra de Deus. Se preocupe com o que você ouve e aquilo que você pratica. Não se preocupe com multidão. Não se preocupe com os que estão lá fora. Se preocupe com os que estão aqui dentro. Aleluia, porque até para isso Deus é bom e os guardou. Para você ver a misericórdia de Deus que nós servimos. Para você ver, nós precisamos nos preocupar
com os que estão aqui dentro da igreja, com os que ouvem a palavra de Deus. Jesus, ele veio, aleluia, numa contracultura, pregando, às vezes era mais difícil lidar com os religiosos. Com os religiosos. Aqui, Jonas, ele ficou chateado, aleluia, ele ficou entristecido. Por quê? Porque ele pregou algo, Deus viu que aquele povo se arrependeu, e Deus fez cair enxofre e matou aquela cidade, como fez em Sodoma e Gomorra? Não. Então, peraí, ele prega contra uma cidade que era inimigos de Israel, inimigos de Deus, certo? E aquilo não acontece. Para o profeta, ele pregou que ia vir, mas Deus, por que o Senhor nos matou? Muitas vezes nós estamos, muitas vezes assim, como Jonas. Mas Deus está nos chamando para um tempo de ouvir o que Ele quer fazer. Ouvir, Deus é amor. Deus é amor. A cidade de Nínive, ela não foi destruída, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eles se arrependeram. Eles voltaram para Deus com jejum e oração. Aleluia. E Deus, aleluia, fez uma nova aliança. Jonas 4. Jonas 4. É uma conversa de Deus com Jonas. Porque Jonas, ele ainda estava entristecido. Por que Deus não matou aquele povo? Por que Deus não trouxe a destruição sobre aquela cidade? Por que Deus não os matou? Fez eu pregar para nada? Fez eu profetizar para nada? Aquele povo se arrependeu dos seus maus caminhos. E Deus, agora é hora de Deus tratar quem? A cidade ou o profeta? O profeta. Agora, Deus para um pouquinho o que Ele está fazendo para tratar quem? O profeta. E muitos profetas precisam ser tratados hoje em dia. Muitos profetas precisam ser tratados estes dias. Muitos. Precisam voltar para suas casas e serem tratados com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado e com o mesmo amor do Senhor Jesus. E quem que vai tratar isso? Sou eu? Não. É o próprio Deus. Mas para que isso se aconteça, o profeta, ele precisa dirigir-se a Deus. E não colocar, aleluia, motivos, razões, circunstâncias, versículos, blá, blá, blá. Não. Deus não quer isso, não, igreja. Deus quer que eu e você nos responsabilizamos por aquilo que falamos, por aquilo que fazemos, por aquilo que profetizamos, porque nós estamos aqui, aleluia, para falar sobre as boas novas do Evangelho. E as boas novas do Evangelho a porta ainda está aberta para todos. O caminho do arrependimento ainda é para todos. Aleluia. Mas principalmente aqueles que estão aqui dentro ouvindo a palavra do Senhor. Principalmente aqueles que já conhecem o Senhor. Principalmente, como todos levantaram as mãos, aqueles que já conhecem as histórias da Bíblia. Vocês às vezes já estão até cansados de ouvir. Às vezes não tem nem paciência mais de ouvir 2 horas de culto. Por quê? Por que é tão difícil falar para crente? Por quê? Não deveria ser ao contrário. Mas Deus está mais uma vez falando, como no profeta Jonas, ainda há tempo de arrependimento. Ainda há tempo de ouvir a voz do Senhor Jesus. Ainda é tempo de se quebrantar.
Ainda é tempo, aleluia, de colocar o seu coração em chama mais uma vez, como na primeira vez. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 11. Contudo, Nínive teve mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa cidade? O Senhor Jesus falando para Jonas: você tem pena dessa planta? Embora você não tenha cuidado, você não tenha podado, você não fez ela crescer, ela nasceu da noite para o dia e morreu. Por que eu não teria pena de uma cidade? Se coloque-se de pé. É um tempo, irmãos. É um tempo de levantar homens e mulheres. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Que venham, aleluia, que seguem a Jesus Cristo. Não mais como uma multidão, mas como discípulos. Não mais como pessoas que estão cansadas do evangelho, porque às vezes olharam para o homem e se decepcionaram. Mas olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é a Ele que você tem que olhar. Se você olhar para os lados, você se desmotiva. É a hora da gente se colocar como uma cidade de Nínive e clamar por arrependimento. Por arrependimento pela nossa casa, por arrependimento pelas nossas vidas, por arrependimento pelas nossas igrejas, pelo arrependimento pela nossa nação, pelo arrependimento pelos nossos governos, por arrependimento de nós, talvez um dia, aleluia, podemos entrar na glória com o Senhor Jesus. Porque essa é a promessa. E nós precisamos estar firmados na promessa do Senhor Jesus. Não há tempo mais de brincar. Não há tempo mais de brigar. Não há tempo mais de entrar na igreja com ódio, com raiva, com inveja. Não há tempo mais de ler a palavra e não praticar. Não há tempo mais de não perdoar, não há tempo mais de se separar, não há tempo mais de não amar, não há tempo mais de não se sacrificar, não há tempo mais. É tempo da gente assumir responsabilidade no reino do Senhor. É tempo da gente assumir como igreja. Eu não estou falando de igreja Ministério Estrela do Amanhã, eu estou falando da igreja que é a noiva de Cristo, uma noiva adornada, uma noiva pronta. Nenhuma noiva entra no seu casamento de cabeça baixa. Nenhuma noiva entra no seu casamento desmotivada. Nenhuma noiva entra no seu casamento de um dia para o outro. Nenhuma noiva entra no seu casamento se preparando em 20 minutos. Nenhuma noiva entra no seu casamento com qualquer roupa. Nenhuma noiva entra no seu casamento para casar com qualquer um. Nenhuma noiva entra no seu casamento em qualquer lugar. Todos reconhecem a noiva. Você pode ver um carro passando, bi, 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 bi. Teve um casamento. Você pode ver, todos se levantam, toca a trombeta, é a noiva que vai chegando para o teu noivo, e nós somos a noiva de Cristo. Nós precisamos ser diferenciados. Igreja, desperta. Igreja, desperta. Nós somos a noiva de Cristo. Quando nós estivermos passando pelas ruas, precisamos reconhecer: aquela é a noiva, aquela é a noiva, aquela é a noiva de Cristo. A noiva, ela tem um destino. A noiva, ela entra no carro, ela sabe que ela vai encontrar com o teu noivo. Ela não vai parar no aeroporto, ela não vai parar no vizinho, ela não vai parar em qualquer lugar, ela tem um destino preparado.
E nós, como noivas de Cristo, nós temos essa responsabilidade. Irmãos, coloque a tua casa em ordem. Coloque as tuas finanças em ordem. Coloque a tua saúde em ordem, porque você é templo do Espírito Santo de Deus, corpo, alma e espírito. Tudo sincronizado, tudo em perfeita harmonia. Fecha todas as legalidades na sua vida, porque aí sim vem o vento sobrenatural, vem o Espírito Santo de Deus e invade toda a casa. E todos são cheios do Espírito Santo de Deus. Todos, todos, todos. Aleluia. Louvado seja Deus. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te peço. Senhor Jesus, eu te peço, perdoa os meus pecados. Eu faço um compromisso de ser fiel a Ti. Vá na minha casa. Entra, Senhor Jesus. Desfaça toda obra maligna. Eu sou responsável por aquilo que o Senhor me deu. Toma minha mente. Coloca a mão na cabeça. Toma minha mente. Que eu não venha pecar contra Ti, Senhor. Que eu não venha pecar contra a Tua palavra. Que eu não venha ter pensamentos que não provêm de Ti. Eu me arrependo, Senhor Jesus. Eu me arrependo, Senhor Jesus. Em Teu nome, eu Te louvo, eu Te glorifico, eu Te exalto. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus.